Olá, internauta, seja bem-vindo ao esporte.com e hoje, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Cruzeiro recebeu o Fluminense para um bom público e venceu por 2-0, o Atlético caiu lá em Recife para o Sport e viu as chances de títulos praticamente dissiparem. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira. Tudo tranquilo? Joe, e aí, velho? Tudo tranquilo, Leandro. Vamos falar sobre essa rodada que foi muito ruim aí pro Atlético, né? Ainda mais com a vitória do Corinthians, se distanciando na tabela, agora 8 pontos de vantagem, e o Cruzeiro aí se livrando completamente assim, da zona de rebaixamento, um perigo que vinha sendo aí para a equipe celeste, e agora o Cruzeiro bem em 11º lugar na tabela. Foi muito ruim para o Atlético? Foi péssimo. Péssimo, horroroso, horrível. Exatamente. Mas enfim, vamos falar primeiro do Cruzeiro. O Cruzeiro conquistou uma ótima vitória, 2-0, 2 gols de William diante do Fluminense. O Cruzeiro jogou às 11 horas da manhã, né, Josias? Parece que adaptou bem o horário. Não vai ter mais os jogos às 11, né? Mas o Cruzeiro conseguiu se impor diante de um bom adversário, diante de um Fluminense que, lógico, está com a cabeça voltada para a Copa do Brasil, mas não poupou ninguém para enfrentar o Cruzeiro, né? Pois é, foi um jogo que o Cruzeiro mostrou aí seu poder principalmente de jogar em casa, era o que estava faltando aí, mas o Mano Menezes conseguiu trazer esse espírito aí para o Cruzeiro, ajustou o time não vinha muito mal aí sob o Luxemburgo, sob o comando do Luxemburgo, e o Mano Menezes pegou aí esse time e conseguiu fazer proezas, né? A última derrota do Cruzeiro já tem algum tempinho, né? São 7 jogos, né? E 7 jogos, foi contra o Flamengo, né? Foi o Flamengo. A última derrota do Cruzeiro. E o Cruzeiro aí agora embalado e mantendo uma sequência até positiva, já tinha empatado com o Atlético Paranaense, que foi um jogo que o Cruzeiro poderia até ter vencido, né? Teve algumas chances no final do jogo. Pelo volume de jogo, principalmente Isso, na etapa principalmente final, no né? segundo tempo, com a Arrascaeta entrando em campo. E contra o Fluminense, sacramentou esse resultado positivo, se livrando aí do rebaixamento, completamente, praticamente. Botam mais ou menos uns 5 pontos, né? Alguns falam 5, 4. O Cruzeiro está com 41, certo? Com 43 você não vai cair. Uns 2 pontos. Não né? tem, uns 2 pontos. Uma Uns vitória 2 pontos. coloca o Cruzeiro garantido na Série A da próxima temporada. Só que o foco agora é almejar pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana, né? Já que é um torneio que o Cruzeiro não tem, talvez seria interessante ano que vem investir nessa competição, que é lógico, ela rivaliza com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, mas é um torneio importante, é um torneio que você precisa ganhar até para se reafirmar no continente, né? Há muito tempo o Cruzeiro não ganha uma competição internacional, né, Josias? Lembrando que a Chapecoense, por exemplo, agora está nas quartas de final contra o River Plate. E é até interessante que os times brasileiros eles não valorizam muito a Sul-Americana, tirando o São Paulo, né, o Internacional, que já ganharam, né? Ganharam o campeonato, mas os times, por exemplo, da Argentina, Boca, River, eles valorizam bastante esse título, né? Que, inclusive o River Plate foi campeão também, é o atual campeão da Sul-Americana. Aliás, o River Plate é o atual campeão de tudo da América, né? Isso, campeão argentino, campeão sul-americano, Libertadores. Exatamente. Então, da Copa Intercontinental lá, do campeão da Recopa, aliás, campeão da Sul-Americana contra o campeão da Copa UEFA, ganhou tudo. Ganhou tudo. Ganhou a Copa. Aliás, o River. Isso, então... A Suruga lá também. Exatamente, ganhou tudo. Que coisa, hein? Ganhou tudo, o River Plate. E é engraçado, mas eu acho que a questão da Sul-Americana é que os times que se classificam para essa competição, né, às vezes deixam a desejar, como é o caso do Brasília, que nem não está em nenhuma divisão do futebol brasileiro. Tem a Chapecoense, Sport, eram times mais medianos. Convenhamos, é bizarro esse critério que o futebol brasileiro adota para a Copa Sul-Americana, né? Não precisava desprezar tanto. Exatamente. Mas voltando ao jogo desse domingo, Josias, o William, mais uma vez, melhor em campo disparado. O Fábio quase não teve problema. O Cruzeiro teve o Bruno Rodrigo muito bem posicionado em campo. O William jogou muito bem também. O De Arrascaeta finalmente dando indícios do jogador que poderá ser, principalmente na temporada de 2016, né? Repetindo aquele De Arrascaeta que foi em 2014 e quase tirou o Cruzeiro da Libertadores quando ele atuava pelo Defensor Sporting do Uruguai. Você vê um Fabrício jogando de forma razoável ali na lateral esquerda, o Ceará jogando muita bola na lateral direita. Então você vê uma evolução tática e técnica desse time que praticamente há um ano o Cruzeiro não vê, né? A mudança mesmo de perfil com o treinador, né? O Mano, eu acho que dos times que demitiram treinadores nessa temporada do Brasileiro, principalmente
em pleno voo, né, como alguns gostam de citar, o Cruzeiro fez a melhor escolha trazendo o Mano Menezes. Além de espantar completamente o risco de rebaixamento, o Cruzeiro agora pode planejar uma temporada melhor, né? Tentando esquecer tudo o que se passou em 2015. Sim. Né? O Mano Menezes é um treinador gabaritado, já passou por Corinthians, Grêmio, inclusive pela seleção brasileira também, não vinha fazendo um mau trabalho na seleção, acabou tendo seu ciclo interrompido, né, para a entrada do Filipão, justamente naquela transição ali para a Copa das Confederações e tal, O que é maluco, né? Se você for parar pra pensar que ele tinha acabado de ganhar o Superclássico diante da Argentina. No outro dia o rapaz foi tirado da seleção. Exatamente. Tá certo que ele ainda não tinha gabarito para ser o técnico da seleção brasileira de futebol, mas você tem que deixar um técnico para tentar, né, alguma coisa. Agora, foram impacientes demais. Era uma época em que a seleção brasileira não tinha campeonatos, diga-se de passagem. Isso. E foi retirado à força. E o Mano é um bom treinador, tanto que ele ficou 6 meses estudando na Europa, trabalhou com alguns grandes treinadores do futebol europeu, vendo como a maneira de que as equipes europeias treinam, a maneira que acontecem as pré-eleições, o que acontece no dia pós-jogo, no dia que eles chamam day after, né, Josias? Isso. Então, eles sabem o que aconteceu, né? Até uma mudança também do próprio Mano, né, que no Corinthians, né, o ano passado principalmente, muitos criticavam pela retranca assim, imposta pelo Mano. E a gente está vendo um Cruzeiro bem ofensivo, né, bem diferente do que foi pregado antes do Mano Menezes chegar no Cruzeiro. O Cruzeiro que vem chegando com boas opções, o Cruzeiro que tem ali um poder muito bom de ataque com o Willian, né, ele conseguiu restaurar, ressuscitar mesmo o futebol do Willian, que estava completamente apagado com o Luxemburgo. Inclusive, ele nem era titular com o Luxemburgo, né? Sim. Ele entrava esporadicamente nas partidas. Então, mostra aí, e lembrando que o Willian parece que é o melhor jogador do futebol brasileiro quando o jogo é 11 horas da manhã. Né? Mete muito gol, né? Ele tá jogando muito e tal, e inclusive ele teve o privilégio de entrar também com o Matheus, né? A criança que foi homenageado pela torcida, então foi um ato muito bonito e ele foi contemplado com esses gols aí. Eu vou pedir para o Sidão colocar na sua tela a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o líder com 67 pontos, seguidos do Galo com 59, Grêmio 55, Santos 49. O Cruzeiro aparece na 11ª posição com 41 pontos. E a zona de rebaixamento é formada por Coritiba 33, Goiás 31, Joinville 30 e Vasco da Gama 29. Enquanto o Cruzeiro vai até o Serra Dourada encarar o Goiás, o Atlético recebe a Ponte Preta no próximo fim de semana. Josias, e vamos falar do Atlético agora? Sim, vamos falar do Atlético. Acachapante, né? Foi um jogo que já começou, acho que errado, na sexta-feira, né? A gente tive o privilégio de ir na Cidade do Galo, na sexta-feira, na quinta. Né? Lá bom, o lanche é bom, né? O lanche é bom lá, né? Tem que parabenizar o pessoal de lá por isso. Mas foi assim, o Levi fechou o treino, né? Ele não quis revelar a equipe, inclusive ele treinou até no campo de cima lá da Cidade do Galo. Nossa, eu odeio esse campo, cara. Que é bem distante anda demais, e tal. Você vai lá, tem que levar o clima de mistério total mesmo, né, que ele fez para essa partida. E aí ele muda a equipe, né, coloca o Carlos para jogar, junto ali com o Patrick também. Já foi uma surpresa de cara na escalação, né? E muitas pessoas já começavam a ficar preocupadas pelo time que ele colocou em campo. E quando a bola rolou, se confirmou todo esse medo, esse receio. O Carlos, que é um menino que tem alguns problemas seríssimos, principalmente de finalização, de impedimento, que o Carlos está sempre em impedimento, tem que destacar isso, além de ser um menino que precisa ser trabalhado ainda e na hora que precisou dele uma calma, precisou dele ter um pouco mais de malandragem do futebol, ele não conseguiu ter essa malandragem. E as pessoas estão falando, principalmente os jogadores saindo em defesa do Carlos e tal, mas tem que colocar também o garoto na parede e falar que ele errou, entendeu? Não pode passar a mão. Pois é. Ele fez a coisa errada, mas o Atlético estava perdendo também nesse momento. Pois né? Existem dois problemas aí que eu acho que a gente tem que ressaltar, Josias. A primeira é o fato do Levi Coupe ter escalado o time de maneira equivocada. Segundo, eu acho que a maioria dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Atlético e alguns analistas de futebol. O jogo era pro Thiago Ribeiro. Primeiro ponto.
A outra, é claro que ele foi expulso, que ele fez bobagem, é claro que os torcedores estão magoados com o Carlos, mas na minha opinião o resultado não mudaria. Já estava perdendo quando o Carlos foi expulso, e é claro que se tratando de futebol, tudo pode acontecer, mas do jeito que o Atlético entrou em campo, do jeito que o Atlético se promoveu ao longo de todos os 90 minutos, o resultado ali, na minha opinião, foi até injusto para o Sport. Na minha opinião, o time de Recife tirou o pé no segundo tempo para não deflagrar uma goleada histórica, relembrando aquele 6-0 que aconteceu no ano 2000. O porquê que eu estou falando isso? 3-0 no primeiro tempo, 4-0 no início do segundo, e aí o Sport achou que o jogo já estava resolvido, e realmente estava. Então, ficou tocando de lado, poucas investidas depois em cima do goleiro Vitor. Para que você vai correr se o jogo está controlado se você está com a mais? E aí teve o pênalti, que aí o Thiago Ribeiro bateu com grande maestria, né, Josias? Sim. Mas o resultado já estava definido, 4-1, eu acho que não dá nem para discutir muito esse resultado, porque, na minha opinião, já contra o Internacional, o Atlético já não estava mostrando esse futebol todo em que a própria torcida e parte da imprensa estava defendendo. O Atlético jogou uma partida uma partida regular, jogou para ganhar, jogou para o gasto, mas nada excelente, nada demais, nada que me fizesse brilhar os olhos, como diz o poeta, né, Josias? Eu até achei um pouco exagerado agora falando dessa questão da parte da imprensa, dos torcedores também, falando sobre esse jogo contra o Internacional, que o Atlético mostrou o futebol que estava vindo desde o ano passado e tal, mostrando um futebol aguerrido, com o Luan correndo atrás e buscando bola lá no fundo e voltando para atacar, indo para o ataque e voltando para a defesa. Eu também não vi um jogo assim espetacular do Atlético, inclusive eu também fiz o jogo, né, aqui, e eu não vi também esse futebol assim maravilhoso que as pessoas falaram do Atlético. E já era um sinal de alerta, o time apresentou algumas dificuldades, inclusive sofreu empate. É lógico que o Atlético teve mais chance de fazer o gol, né? Porque e era o que era esperado, né? Porque ele tinha uma posse de bola até razoavelmente maior do que a do Inter. E o Inter é o time que o Argel montou lá, é o time que vai só para cabecear a bola. O Inter veio para Belo Horizonte para não perder o jogo. Exatamente. Mas perdeu. E perdeu o jogo, até merecido, né? Porque o Atlético teve pelo menos mais chances. É isso que tem que ser destacado. A vitória do Atlético foi merecida. Valeu a vitória do Atlético. Teve mais chances, mas não jogou como algumas pessoas estavam dizendo. Isso. Teve mais chances e finalizou fazendo o gol com sua competência. Agora, contra o Sport, ficou mais uma vez provado dificuldades da defesa do Atlético, principalmente acompanhar os atacantes, né, da equipe adversária, né, deixando muito a desejar. A gente viu lá Diego Souza também chutando a bola, o Vitor também tendo falhas, né? A gente tem que foram falar duas falhas que um goleiro do nível do Vitor não pode ter. Não pode ter. Então foi um misto assim, de várias coisas que influenciaram nessa partida. Então, começando pelo Levi, depois passando pela defesa, Carlos passando também pelo Vitor e vai, né? Sendo realista, já era? Bom, agora praticamente já era, né? Porque só o milagre, né? Você ficou nervoso? Você bateu o pé? Não, fiquei nervoso não. Só imponderável, como algumas pessoas dizem aí, para tirar esse título do Corinthians. Até a questão agora é saber qual rodada o Corinthians vai ser campeão. Eu, inclusive, acho que o Atlético vai ganhar do Corinthians aqui, no Independência. Depende. Jogando esse futebol... Não, pode ganhar até com o futebol que o Corinthians está jogando, vai ganhar? Uma forma de dar uma resposta para a torcida. Lembrando que vai pegar a Ponte Preta agora e a Ponte Preta vem embalada, 7 jogos sem perder já a Ponte, né? A questão é que a torcida se apega no fator duelo direto com e o fator eu acredito, né? Mas o fator eu acredito é aquilo, né? Você acreditar numa partida é uma coisa, você acreditar em 7, 6, 5, aí também fica um pouco pesado. Até o Santos lá de cima vai achar que, estão exagerando, né? É engraçado, né? Porque, assim, o ano passado aconteceu uma situação que o São Paulo aproximou do Cruzeiro e a diferença até não era tão grande, assim. Eram 5 pontos. Isso. E muito chegou a questionar e tal, mas o Cruzeiro conseguiu abrir a vantagem de novo e ficou faltando mais ou menos uns 8, depois aumentou um pouco mais. E naquela ocasião,
A própria imprensa de São Paulo, por exemplo, já dava como certo que o São Paulo não ia conseguir alcançar mais o Cruzeiro. Não, a grande diferença que eu vejo hoje de Atlético e de Corinthians, além da, lógico, que a gente está vendo na tabela de classificação, porque é inegável, 8 pontos são inegáveis, é o futebol que um está apresentando e que o outro está apresentando. O Corinthians amassou o Atlético Paranaense. Amassou, não deu chance. Não teve jeito. Foi 4-1 e podia ter sido 5, 6. Foi muito fácil, foi muito fácil. E agora o Corinthians enfrenta o Flamengo, que está ladeira abaixo, e o Corinthians, ao contrário, está subindo ladeira. Não sei nem se dá para subir mais, né? Mas eu acho que eles estão ainda inclinados para cima. E com relação ao Atlético, o Atlético perdeu de 4 para o Santos. Não ganhou do Joinville. Perdeu do Chapecoense. Perdeu para o Chapecoense, mas o Chapecoense foi lá atrás, né, José? Vamos para cá. Fez uma partida duríssima com o Internacional. Perdeu de 4 para o Sport Recife. O que me faz acreditar que o Atlético vai conseguir ser melhor que o Corinthians faltando 7 rodadas do campeonato. É basicamente isso. Você vê um Corinthians fazendo transições, fazendo ultrapassagens, você vê o Renato Augusto jogando fino da bola, você vê o Jadson jogando fino da bola, e você não vê ninguém do Atlético, além do Lucas Prato, que aliás ontem também não jogou nada, se destacando. Até o Vitor tá falhando. Pois é o que foi pintado mesmo depois dessa partida contra o Inter, né? Muito se falou também da questão do Marcos Rocha, que evoluiu e tal, e a gente já não viu uma partida tão boa assim do Marcos Rocha. O time, no geral, foi ruim, né, contra o Sport, né? Não tem nem o que falar. E o Sport vinha... Até agora melhorou bastante o Sport, né, sob as mãos do Falcão, né? O Falcão conseguindo fazer o Sport jogar novamente... agora na reta final do Brasileiro, né? Porque o Sport vinha bem, o Sport deu trabalho para o Atlético aqui no Mineirão, né? E agora vencendo lá na sua casa. Exatamente. O Sport que é o melhor mandante, um dos melhores mandantes do campeonato. Né? E só lembrando que a gente critica um pouco a postura do Atlético aqui, é claro, é uma grande campanha, mas é um pouco frustrante você ver que o time tenta e não consegue chegar ao objetivo final, que é o título brasileiro. O porquê que eu estou falando isso? Você vê o Atlético que tem 11 iniciais muito bons. É um time muito bom. Mas você perde Luan, que é um jogador, na minha opinião, aguerrido, força de vontade, mas na minha opinião, nada além disso. E o Leonardo Silva, que é um zagueiro que é alto, que tem uma bola aérea muito forte, mas tem problemas de recuperação em contra-ataque, o Atlético desmontou. O Ed Carlos não conseguiu dar consistência para esse time. Na defesa, não conseguiu. O Ed Carlos ontem foi um dos pilares dessa derrota. Pois é. Então você não vê, né, um reserva saindo do banco e entrando no time que dê conta de colocar esse time numa situação melhor. O Carlos no lugar do Luan, foi uma coisa assim absurda, na minha opinião. Absurda. O tanto que o Carlos prejudicou o time do Atlético ontem. É impressionante. E é aí que eu acho que a equipe do Atlético peca. Você vê um Corinthians, por exemplo, poupando o Elias contra o Goiás no meio de semana. Poupou. O Tite falou assim, você jogou na seleção brasileira, mas não vai jogar pelo Corinthians no dia seguinte. Eu vou te preservar para você jogar contra o Atlético Paranaense. Verdade. Foi isso que aconteceu, né? Entende a diferença? Que tá mais, né? Não tem jeito. Verdade. É mais time, gente. Vamos ser realistas, é mais time. Isso ficou comprovado, realmente, essa vitória aí por 4-1 sobre o Atlético Paranaense, né? Um time que até o Wagner Love está regulando agora. Exatamente. Já chegou a 10 gols. 2 gols ontem. Chegou a 10 gols no Campeonato Brasileiro, já é o vice-artilheiro do time no campeonato. Lembrando que são vários fatores, né? O Atlético acho que se prendeu muito à arbitragem em determinado momento do campeonato e isso prejudicou muito o time, porque escondeu algumas falhas da equipe. A gente lembra essa partida contra o Atlético Paranaense mesmo, que o torcedor atleticano até hoje lembra, vai falar muito da arbitragem e tal, mas o Atlético não conseguiu ganhar do Atlético Paranaense, nem aqui, não ganhou lá e não ganhou aqui. Né? Então são pontos que foram ficando para trás, que agora estão fazendo completamente o Atlético não ganhou do Cruzeiro. Isso. O Corinthians ganhou 6 pontos em cima do Cruzeiro. Isso. Não tinha perdido o Cruzeiro em casa, no Independência, né? E perdeu pela primeira vez também essa temporada. Então é muito difícil. Bom, então tá bom, Josias. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Mandando um abraço aí para todos os internautas ligados no esporte.com e também no Super FC. Então é isso, internauta. Fiquem com Deus e até a próxima.